Meu nome é Zé Pretinho. Tenho 30 anos. Nasci e cresci em uma fazenda no sul de Minas, pertinho de São Paulo, quase em Mococa. Esta fazenda é praticamente centenária. O primeiro a vir trabalhar aqui foi meu bisavô, depois meu avô, meu pai e agora eu. Nem todos tinham a mesma função. Agora, em 2025, a maioria das coisas, quer dizer dos maquinários, são digitais. Poucas coisas ficaram no passado. Ela é uma fazenda bem grande. Você não conseguiria andar por toda ela de pé. Precisaria de uma condução. A principal renda aqui vem da plantação de milho. Para você ter uma ideia, quando da colheita, uma imensidão de caminhões entra e sai daqui carregados. Eu não me acostumei bem com a tecnologia e nem poderia. A verdade é que não gosto mesmo. Sou acostumado a andar a cavalo, nadar na represa e a melhor parte, às sextas-feiras à noite, quando fazemos churrasco e trocamos prosas. Infelizmente, não mais à beira da fogueira, mas sim à beira da churrasqueira. Uma das histórias mais legais, pelo menos que eu acho, e quando meu pai conta de meu bisavô. Na época era o ano de 1920, meu bisavô era o capataz da fazenda. Ele contava que quando era época de lua cheia, ouvia-se ao longe uivos e rosnados. Muitos acreditavam ser lobos, outros em lobisomem. Eu particularmente acredito que era um lobisomem. Ele dizia que um de seus funcionários não era muito sociável. Ele vinha, fazia o trabalho e ia embora. Nem na hora do almoço ele ficava com a gente. As pessoas não diziam a ele, mas por trás o chamavam de lobisomem. A grosso modo, ele até era um cara bem afeiçoado. O dono da fazenda tinha 3 filhos, sendo um homem e 2 mulheres. O rapaz era advogado, se formou na Europa e lá mesmo ficou. A moça mais velha era médica, na época uma profissão difícil para mulheres aqui no Brasil. Então, como de costume, casou-se com um médico e foram morar nos Estados Unidos. A mais nova era diferente. Estudou agricultura aqui mesmo no Brasil. Não deixou seu pai para trabalhar em um outro local. Seu pai não gostava muito, mas ela vivia no meio dos peões. Era ela que fazia o gerenciamento e a parte de adubos e venenos para as plantações. Seu pai não dizia abertamente, mas dava para ver em seus olhos que ela era o orgulho da família. Como não era de se esperar, ela com o tempo começou a se engraçar com um dos peões. Aquele esquisitão. Por várias vezes o seu pai tentou proibir, ameaçou mandá-la para a Europa, mas dava para perceber que ela não ligava muito. Era uma mulher bem definida com suas necessidades. Normalmente tudo o que precisava fazer, ela mesmo fazia. Não mandava ninguém no seu lugar. Certa vez, em um canto longínquo da plantação de milho, houve um princípio de incêndio. Sem perder tempo, ela se levantou e nem aguardou seu pai ou qualquer outra pessoa correr até o local para verificar. Ela foi sozinha, nada muito estrondoso. Ao chegar, tinha levado um pedaço de lona. Esta foi o suficiente para apagar o fogo. Logo na sequência, 2 funcionários chegaram, mas não havia mais nada o que fazer. No silêncio daquela noite, após findado o incêndio, eles ouviram algo andando no milharal. Quebrava os pés de milho como se não desviasse dos mesmos. Um dos funcionários estava armado com um facão. Assustado com aquele barulho, já o pegou e ficou de prontidão. O outro e a moça não ligaram. Disseram ser algum animal perdido por ali da fazenda. Percebia-se que o animal dentro do milharal estava a observá-los. Não dava muito bem para identificá-lo, mas por conseguirem definir o tamanho dele, acreditaram ser um homem vindo verificar o incêndio. Não era. Era algo nunca visto então. Uma fera do tamanho de um homem de 2 metros de altura, todo peludo e com cara de cachorro. O desespero tomou conta de todos. Os 2 funcionários tentaram proteger a moça, mas foi em vão. Mesmo aquele que estava com o facão não conseguiu desferir um golpe certeiro. Foi morto com uma facilidade que nem gritou. O outro tentou fugir. Enquanto isso, a moça, filha do fazendeiro, corria e gritava em direção da casa grande. Seu pai, ouvindo seus gritos de pavor, pegou sua espingarda e veio em sua direção. Quase se encontraram no milharal. O lobisomem a encontrou primeiro. Deu para ver tudo o que estava acontecendo na visão de seu pai. Com medo de atirar e acertar a sua filha, preferiu correr e chegar mais perto, tentando assim dar um tiro certeiro naquela maldição. Infelizmente não foi possível. Ao chegar bem perto, a coisa já havia tirado a vida de sua filha. Ela esvaía em sangue. O milharal ao seu redor estava pintado com seu sangue. Ao ver a filha naquela situação, disparou várias vezes em direção ao lobisomem. Ele não quis enfrentá-lo. Preferiu fugir. À frente ouvia-se uivos como se tivesse conseguido o que queria.
Um troféu. 3 pessoas praticamente destroçadas. Com muita tristeza, o coronel pegou suas coisas, deixou a fazenda e foi embora para a Europa. No local, todos ficaram destroçados. A morte daquelas pessoas deixou o município, até mesmo outros ao redor sem condições de trabalho na roça. E daí? Veio a sequência da minha família nesta fazenda. Não botei muita fé nesta conversa. Achei que a florearão muito, mas não sabia que viria a presenciar o mesmo. Só que com uma diferença. Em uma certa data, o dia estava fritando ovo no asfalto. Era uma sexta-feira. Decidi então que iria trabalhar com a máquina à noite e depois ficaria a madrugada toda no trabalho. 10 horas da noite, já com tudo pronto, entrei na máquina, conferi se minha água e o café estavam na mala e me fui. Com 2 horas e meia de trabalho, resolvi dar uma pausa. Não desci do trator, o que foi minha sorte, pois o lado de fora estava um calor danado e o trator tem ar-condicionado. Ele todo iluminado. Não tinha o que não via em volta de mim. Vi até demais. O lobisomem estava ao meu lado, no meio de alguns pés de milho. Ele me olhava imaginando uma maneira de me pegar. Vi nos olhos dele a raiva, a ira, mas com dúvidas do que era aquilo grande amarelo todo aceso. Procurei não fazer movimentos bruscos. Tinha medo de que ele viesse e quebrasse a janela. Já era. Fiquei bem quietinho e sem querer pisei no acelerador do trator. Ele fez o maior barulho e soltou uma fumaça escura. Acredite, aquela fumaça foi em direção do lobisomem. Ele ficou meio sem saber o que era. Olhou para os lados, uivou e se embrenhou no meio dos pés de milho. Eu, sem saber o que fazer, fiquei alguns minutos congelado. Era verdade mesmo. O lobisomem existe e vi com meus próprios olhos. Aquilo foi o suficiente para que ficasse apavorado por muito tempo. Daquele dia em diante resolvi não mais trabalhar na noite. E pior, contei para algumas pessoas. Umas se apavoraram e outros riram de mim. Não tem problema. O importante foi o que vi.